Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando sobre direito médico e da saúde, com a presidente da comissão da OAB de São Bernardo do Campo, doutora Rosana, seja muito bem-vinda, obrigada por estar conosco. Obrigada obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Já vamos começar então, né, doutora, por essa explicação, a diferença entre o direito médico, o direito da saúde, o que difere uma coisa da outra. Então vamos lá. O direito médico, ele trata da relação médico-paciente. Então aí a gente envolve ações de erro médico, evento adverso, trata especificamente disso. O direito da saúde, ele trata da relação com planos de saúde, com o face do SUS, então um pedido de medicamento, uma liberação de uma cirurgia, esse é o direito da saúde. E por isso que a gente fala que tem a diferença, direito médico e da saúde. E qual é o mais requisitado, doutora? A gente poderia dizer que é o da saúde? Sim, é o da saúde. Infelizmente, hoje a gente tem muito direito médico, porque infelizmente nós estamos tendo cada vez mais erros médicos. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu fazia umas 3 ações por ano de direito médico. Hoje, esse ano eu fiz 8 e eu tenho mais 6 paradas porque eu não tenho tempo porque é muito trabalhoso. A gente precisa de manda para um perito médico para ele avaliar. Então isso é muito triste. O lado outro, direito da saúde, porque as pessoas têm tido muitas negativas de medicamentos, procedimentos médicos, cirurgias, em face aí do órgão público, da mesma maneira, né? Medicamentos que necessitam uma cirurgia que demora muito, tem urgência, então muito maior, assim, o direito da saúde é muito mais amplo, assim. E dentro do direito médico, a senhora comenta aí esse aumento, né, de erros. A que a senhora atribui isso, ao que a senhora tem percebido, né, com tantos casos? Isso falando só em São Bernardo do Campo, no que chega até a OAB, né? No que chega... Então, na verdade, não é a OAB, porque assim, eu atuo, sou presidente da Comissão de Direito Médico. Então, no seu escritório. No meu escritório, né? Perfeito. Assim, eu acredito que o que a gente atribui é o que a gente está saturado no mercado. Muitas faculdades, qualidade muito baixa de ensino. Um outro lado que a gente também atribui né, os planos de saúde aí. Uma consulta, que eu não sei, hoje no plano de saúde, 30, 40 reais uma consulta, 100 no máximo, se um plano de saúde pagar. Para o médico sobreviver, quantos pacientes ele tem que atender num dia? Então isso vai cada vez ficando mais difícil, né? Não tem a escuta ativa do paciente, então muita coisa passa por conta disso, que se tivesse uma escuta ativa, não só do médico, mas aí a gente pode abranger instituições hospitalares, né? Se escutasse mais o que o paciente está dizendo, eu acho que teria muito menos erros médicos ou eventos adversos. Por que a gente fala eventos adversos? Porque nem tudo é erro médico, né? Pode ter tido uma injeção errada, um exame que era da Maria e foi feito no José. Então isso a gente não chama de erro médico, a gente chama de eventos adversos. Já na parte de saúde, a maior parte é realmente por conta dos convênios, doutora? Você fala as ações? Sim. Assim, das duas coisas. É que eu, particularmente, não faço muito ação em face do SUS, mas tem colegas que fazem especificamente em face do SUS, ou dos entes públicos aí, né? Autarquias, município, estado e união, né? Eu não faço tanto, mas existem muitas. Eu faço mais em face dos planos de saúde. E tem muitas negativas, mas a gente também tem muitas novidades aí que está dificultando muito. Acabamos de ter, recentemente, agora em setembro, a DI 7265, que vai dificultar muito os pacientes, porque antes o laudo médico era soberano. Bastava o laudo médico dizer precisa e era autorizado, a gente entrava com uma liminar, óbvio, bastava dizer dentro de um bom senso, né? É um laudo médico que tivesse precisa porque tem risco de vida, porque a pessoa já tentou outros medicamentos e não teve resultado, né?
Então ele era soberano, hoje ele não é mais soberano, nem para os entes privados, né? Plano de saúde, por conta da DI 7265, e antes disso a gente teve, no final de 2024, a gente teve o tema 6 do STF, que regula a questão, começou por aí, regular a questão da parte pública, e SUS, né? Então começou a exigir muitos requisitos, são 6 requisitos para que a pessoa conseguisse os medicamentos eventualmente. No passado um ano, agora também para os planos privados, aí a DI 7265 trouxe também 5 requisitos para que seja aí possível conseguir um medicamento que esteja fora do rol da ANS. E dentro da atuação, então, da comissão na OAB de São Bernardo do Campo, né? Como ela atende a população, como ela também oferece aí cursos, palestras, orientação para os colegas, para os pares, para os advogados? Então, nós temos um grupo, já fizemos 2 congressos aqui em São Bernardo, trazendo colegas advogados, médicos, enfim, atuação para os dois lados aí, para manter os colegas que querem atuar nessa área mais informados do que está acontecendo, porque é uma área muito específica e que está crescendo exponencialmente, cada vez mais. Para você ter uma ideia, eu fiz a minha pós-graduação há uns 14 anos atrás. Foi a primeira no Brasil, só tinha ela. Então as pessoas vinham de fora, de outros estados, para fazer o curso aqui, que era na IPD. Hoje tem várias pós-graduação em Direito Médico da Saúde, o tanto que está crescendo essa área. Então é importante, né, que quem quer atuar, então a OAB atua nesse sentido, de trazer informações para os colegas, e não só para os colegas, porque nos nossos congressos a gente também traz pessoas para falar para a comunidade mesmo que tem interesse em participar, para se manter mais atualizada do que ela pode, o que ela não pode, o que ela tem direito, o que ela não tem direito dentro dessa área. E o que você acompanha, né, principalmente desses alunos que saem agora, né, que vêm se formando aí nas faculdades de Direito, também é uma especialidade aí, o direito médico ou o direito de saúde, que tem gerado interesse por parte desses novos advogados? Tem gerado interesse, inclusive nós já temos em São Bernardo do Campo faculdades que estão com pós-graduação aí em andamento para essa área. E por ser uma área, assim, ela é uma área nova, relativamente nova, não tão nova, mas dentro do direito a gente pode dizer que ela é uma área nova. E eu acho que é uma área, assim, como ela está em franco crescimento, quanto mais o colega se especializar, ele vai se dar bem, porque tem muitas vertentes, né? Por exemplo, eu dentro do direito médico da saúde, eu não faço tudo. Eu não faço, por exemplo, ações de autismo, porque é muito específico. Então, é um nicho que eu não faço, e é uma área, né, que a gente tem um público hoje muito grande. Então, dentro mesmo dessa área, tem coisas que não dá, que é muito, eu falo que é muito nichado, e você tem que ser muito bom no que você faz, porque senão você não vai, é uma coisa muito particular, que se a pessoa não for muito a fundo, ela não estudar a parte médica, o que eu falo, não basta você saber o direito, você tem que estudar a parte médica também, porque senão você não vai fazer uma ação bem feita. Então, eu acho que é uma área que está aí, tem gerado sim. A gente costuma, quando traz os congressos, a gente passa nas faculdades falando que vai ter o congresso, o que é o direito médico da saúde, para que as pessoas, né, os alunos já tenham interesse nisso. E tem essa parte da OAB, da comissão também, que é voltada para a sociedade, principalmente para aquela carente? Nós temos uma parte que o Dr. Marcelo Parra que faz, que é uma parte voltada para atender a população. Então, aí, para as pessoas carentes. Agora me fugiu o nome da comissão dele, tive com ele esses dias, não me lembro agora. Mas é uma comissão voltada para atender as pessoas carentes dentro de
que cumpre alguns requisitos para que seja atendido. Então, a OAB tem essa parte, sim. E aí, de repente, pode ter casos também do direito médico e da saúde? Sim, pode ter casos, sim, que seja o caso de ser atendido pela defensoria, né? Como se fosse uma defensoria. Sim, exato. Então, tem sim. E qual a maior dificuldade hoje da senhora, ou que a senhora vê, né, com relação a esse tema? Dentro da profissão, realmente? Eu acho que a maior dificuldade que nós temos com essas mudanças que teve do tema 6 e da DI 7265, a maior dificuldade que nós temos é do médico entender que o laudo, o relatório médico dele, precisa cumprir certos requisitos. Tanto que eu fiz um podcast que vai sair na PM de São Bernardo falando para os médicos desses requisitos da DI 7265, para que eles entendam que não é o advogado que quer que o laudo seja daquela forma, o relatório seja daquela forma, que ele necessita, se o paciente precisa daquele medicamento, não tem um similar no rol da ANS, né, na ANS que já esteja disponível, ou que tenha, mas que não surtiu efeito. Então, precisa cumprir os requisitos. Se não cumprir, não é o advogado, que aí a gente manda um modelinho de acordo com o STF, né, determinou. E aí, ontem mesmo eu tive um caso e o médico disse, não, eu não vou fazer, e é um problema, porque assim, é uma pessoa portadora de câncer, a gente ganhou a sentença, o tribunal anulou a sentença por conta da DI 7265, que veio agora, e o médico disse, não, eu não vou fazer. A maior prova de que tem evidência é que ela está 1 ano com o tratamento e está funcionando. Só que o STF não quer saber disso. Tem que ter evidência científica comprovada, então tem vários requisitos. Eu acho que isso é uma dificuldade que não só eu, todos os colegas, a gente teve uma reunião ontem tratando desse tema, da dificuldade que nós estamos tendo, desde o tema 6 para quem trabalha com SUS e agora com a DI 7265 para quem trabalha com plano de saúde. E qual é a importância dessas subcomissões temáticas da OAB de São Bernardo do Campo, como é o caso da comissão que a senhora preside? Eu acho que é trazer para o profissional cada vez mais que ele seja mais qualificado com o que ele faz. Porque quanto mais você ouve, você tá sabendo o que está acontecendo fora, qual é a novidade, porque quem não é do meio, não está acostumado a fazer, ele pode fazer como qualquer um, né? Aí uma ação em face, por exemplo, do plano de saúde. Mas ele não sabe essas peculiaridades, né? Que é tema 6, o que é a DI 7265, no que isso mudou. A gente que está nesse universo, eu tenho grupos a nível Brasil de estudos, o que a gente fala é que assim, só vai ficar, e por isso da importância de ter essas subcomissões, né? Só vai ficar quem for bom mesmo, quem acompanha, não é nem ser bom no sentido de ser bom porque... Atualizado. Não, né? Exatamente, quem tiver atualizado. Se não tiver atualizado, ele vai fazer uma ação como sempre foi feito, o laudo médico é soberano. Chega lá, não vai passar. Então ele não vai conseguir atingir o objetivo, que é conseguir uma liminar que o paciente dele precisa. Então acho que a importância das subcomissões são em todas as áreas. Até porque, especificamente na da senhora, né, a gente percebe que a população, também não só, né, mas no geral, ainda desconhece muito os seus direitos, né? Então, muitas vezes é de extrema importância pegar um profissional como a senhora que domina realmente a área, né? Domina aquela especificidade para poder justamente orientar pelos caminhos, por onde tem uma brecha, por onde não tem, não é mesmo? E mesmo quando a gente fala de erro médico, né? Tem casos que chegam no meu escritório que não é erro médico, que é uma coisa que a gente chama de heterogenia, que é uma consequência esperada daquele procedimento. Então, eventualmente, vou dar um caso prático, uma cliente minha, que ela foi fazer uma esterectomia e ela teve uma perfuração de ureter, ela ficou mais de 1 ano com vários problemas, está com risco de perder o rim. É uma coisa esperada. Então, não adianta eu entrar com uma ação dizendo que isso foi um erro médico. Isso não foi um erro médico. Isso é uma coisa esperada pela medicina. Aí, o que a gente tem que se atentar? E aí, da importância de quem atua e está internado. Que isso não é um erro médico. O que eu tenho que ver? Se ela estava, o termo de consentimento foi esclarecido e informado. Se ela estava ciente, porque eventualmente não era uma coisa que precisava ser cirúrgica.
poderia continuar num tratamento conservador, vendo que ia, né, vamos tentar mais um pouco, ver se adianta e deixar a cirurgia de stand-by. Se ela soubesse que ela corria um risco de ter uma perfuração de ureter ou de qualquer um outro órgão adjacente ali. Mas ela não sabia. Então não é um erro médico. Então não adianta se eu entrar dizendo que, porque assim, para um leigo, e às vezes até para quem não está acostumado, a primeira chega no escritório, perfurou, erro médico. Não é, pode não ser, pode ser e pode não ser. Pode ser uma iatrogenia. Então não adianta eu entrar com uma ação dizendo isso foi um erro médico. Não vai por aí. Mas e em termos de consentimento? E isso tem pego muito no tribunal, ele tem entendido que termo genérico, ele é como se não tivesse um termo. E aí condena, não por um erro médico, mas pela falha na informação. E aí é a que a gente fala, é a diferença de quem está atualizado, né, e se antenar, que não adianta eu saber o direito só. Eu tenho que saber o direito, mas eu tenho que saber como é que funciona na medicina. Como aplicar, né? Como aplicar, né? Se isso dá, não dá, não, deixa eu estudar. E quem está acho que direito num geral, mas quem está nessa área, a gente tem que às vezes eu fico dias estudando parte de medicina para eu ver, para eu analisar, não, aqui, olha, não, isso era possível, isso não era possível, eu tenho que me dar um suporte, que é da área médica, olha, eu acho, mas não é, então a importância de qualquer um estar atualizado. Porque nessa área específica do direito é importante essa interface, né? Muito. Com esse segundo profissional, com o médico, no caso, né? Muito, muito. Com o médico, dependendo da área, com uma enfermeira, isso é essencial. Muito bem. Doutora, eu agradeço demais hoje a sua participação aqui no podcast da Câmara de São Bernardo do Campo. Foi um prazer falar um pouco mais sobre mais essa área do direito, trazendo para vocês também essa atuação da subcomissão da OAB de São Bernardo do Campo, Subcomissão do Direito Médico e Saúde. Obrigada, doutora. Nós é que agradecemos o convite para trazer essa informação para a população. Obrigada. Até a próxima e nós nos vemos nos próximos episódios.